Fala pessoal, vamos para o tema 2 agora, hein? Vamos para o tema 2, tema super importante, remédios constitucionais. Vamos nessa? Vamos avançar aqui para o tema 2? Muito cobrado em prova, a banca ama cobrar os remédios constitucionais, então vale uma atenção especial da nossa parte. Eu quero que hoje vocês saiam entendendo aqui o cabimento, né? Onde usar cada um desses remédios e alguns detalhes mais aprofundados, mais específicos também. Vamos começar por ele, o queridinho da banca. Vou até colocar um coraçãozinho aqui, né? Vários corações, porque a banca ama realmente o nosso mandado de segurança. Cobra muito, tanto peça como questões sobre o MS, tá? O MS está previsto no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição e traz a seguinte redação, olha só, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Galera, olha só, vamos usar o MS para proteger o direito líquido e certo. Camila, o que é esse direito líquido e certo? É aquele direito, né, que eu posso ali comprovar de imediato, tá? Aqui, perceba, a comprovação não é com relação ao direito em si, mas é com relação ao fato, né? Aquele fato aconteceu. Eu tive o meu direito violado, o meu direito líquido e certo violado. E eu posso provar. Tá aqui essa notificação formal que fechou, por exemplo, o meu templo religioso. E a Constituição assegura essa liberdade religiosa, a proteção dos locais de culto. Então tá aqui essa notificação formal de fechamento do templo religioso, ou seja, eu posso facilmente comprovar, né? Então, é isso que é esse direito líquido e certo, né? Essa comprovação que esse direito líquido e certo foi violado, ok? E percebam que eu só posso usar o MS, né? Aqui nós temos a aplicação do princípio da subsidiariedade. Eu só uso o mandado de segurança se não couber o habeas corpus ou habeas data. Quais são as hipóteses, Camila, do HC, do HD? Calma, nós vamos chegar lá, né? Mas antes disso, olha a nossa corujinha questionadora, né? Com muitas interrogações aqui. Ela representa muito vocês, né? Que estão aí do outro lado com muitas interrogações, né? Com muitas dúvidas com relação ao conteúdo, né? Então, vamos checar aqui as nossas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Para o MS, cabe dilação probatória? Aqui a resposta é não, tá? Não cabe dilação probatória. O que seria essa dilação probatória? Tá lá no rito processual, né? E aí você chama, olha, eu quero chamar a testemunha, olha, eu quero prova pericial, né? Não cabe no mandado de segurança, até porque é uma ação de rito mais célere, tá? Então, é uma ação de rito mais célere, então não caberia aqui essa ampla dilação probatória. Então, não cabe a dilação probatória no MS. Inclusive, muitas vezes, a banca utiliza a expressão desnecessidade de dilação probatória para direcionar o enunciado da peça ou da questão para o mandado de segurança. Próxima pergunta. Vamos lá. Quem pode impetrar o MS? Aqui, galera, quem pode impetrar o MS, nós temos uma legitimidade ativa ampla, tá? Temos pessoas físicas, pessoas jurídicas, inclui também aqui os órgãos públicos, tá?
Então, órgãos públicos. Então, nós temos uma legitimidade ativa bem ampla. Administração indireta também, né? Os entes ali da administração indireta. Bem como as universalidades. Exemplo, massa falida. O espólio também. Camilo, o que é isso, né? Massa falida, espólio, nem lembro mais, né? A massa falida é aquele conjunto de direitos, né, da empresa após a decretação de falência. O espólio é aquele conjunto ali de bens, de direitos e obrigações, né, que formam o patrimônio, né, após a morte da pessoa, ok? Então, essas universalidades também são legitimados ativos para o mandado de segurança, ok? E esse IMS, ele pode ser repressivo ou preventivo? Aqui a resposta é sim. Eu vou ter um mandado de segurança repressivo quando o ato coator, né, quando a violação do direito já foi feita, já ocorreu, né? E eu vou ter o MS preventivo quando essa violação ainda não ocorreu, mas está na iminência de acontecer, tá? Prazo decadencial existe no mandado de segurança? Sim, no MS repressivo, tá? No MS repressivo. O prazo é de 120 dias, com base aqui no artigo 23 da lei do MS, tá? Que é a lei 12.016. Já marca aí o dispositivo no seu VAD. Outra pergunta, né? A condenação ao pagamento de honorários advocatícios no MS? Não. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Não tem aqui o ônus de sucumbência. Porém, vou até anotar aqui, há custas processuais. Ok? Então, guardem isso. No MS, não tem condenação em honorários, mas tem custas. Nós temos a figura do MS individual e também do MS coletivo, né? Mandado de segurança coletivo está previsto também na nossa Constituição, aqui no inciso 70 do artigo 5º. E nós temos como legitimados o partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Cuidado aqui com esse requisito que se aplica para a associação. Precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Então, esses aqui são os nossos legitimados para o mandado de segurança coletivo. Agora vamos para alguns questionamentos, né? Primeiro questionamento. Cabe mandado de segurança coletivo para proteger direitos difusos? Será que cabe, galera? Proteger direitos difusos? Aqui a resposta é não, tá? Muito cuidado, porque é uma das principais diferenças aqui entre o mandado de segurança coletivo e a ação civil pública. Fora os requisitos específicos do MS, né, a desnecessidade de dilação probatória, prazo decadencial no caso do MS repressivo, uma das diferenças entre o MS coletivo e a ação civil pública vem justamente aqui para essa questão do direito difuso. O MS coletivo, ele vai ser usado para proteger direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Os direitos difusos não estão protegidos por mandado de segurança coletivo. E eu explico, tá? Quando eu falo de um direito difuso, é algo muito amplo. Eu estou falando aqui de um direito que eu não consigo determinar quem é o titular e eu não consigo dividir esse objeto, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando da pureza do ar, estou falando do meio ambiente,
do direito à saúde de todos. Vejam como é amplo, né? O direito difuso, veja como é amplo. Eu não posso dizer que o Paulo, né, tem 50% do direito à saúde, enquanto a Rosana tem 10% do direito à saúde, né? Então, o Paulo vai ter preferência porque ele tem mais direito à saúde. Não existe isso, né, galera? Não existe isso. Então, eu tô falando de algo muito amplo, tá? E eu não posso aqui determinar, temos esse grupo aqui que vai ter o direito à saúde. É o Cristiano, é a Rosana, né? Não tem como eu determinar quem são os titulares, né? Temos titulares indeterminados. E esse objeto é indivisível, eu não consigo dividir o direito à saúde, não consigo determinar quem serão os titulares. Então, o direito difuso é, de fato, muito amplo. Já o direito coletivo é um pouco menos amplo, tá? Quando eu falo do direito coletivo, eu ainda falo de titulares indeterminados, mas possivelmente determináveis, né? E nós temos aqui um objeto mais definido. Um exemplo de direitos coletivos é ali uma categoria, né, de trabalhadores, é um sindicato ali, né, de determinada categoria de trabalhadores. Então vejam que eu tenho esse vínculo, né, o direito coletivo, eu já consigo determinar melhor, fica menos amplo, né? Já os direitos individuais homogêneos são direitos que são mais ligados a um dano em comum, né? Sabe quando tem aquele chamado ali, aparece na televisão, né, normalmente? Recall, veículos de tal ano, compareçam as concessionárias, né, para fazer o recall, Isso, né, veja que há uma origem, há um dano em comum, teve ali nos indivíduos, nos consumidores que compraram aquele veículo naquele ano, naquele lote ali, foram prejudicados, né? Tiveram um dano, por isso que vão comparecer para às vezes trocar uma peça, né? Algo assim. Então, diante desse dano, eu posso dizer, né, que aqueles indivíduos ali, diante desse dano em comum, estão ligados, né? E surge o que nós chamamos de direitos individuais homogêneos, ok? Então aqui, galera, sempre que tiver algo muito amplo, né, direito ao meio ambiente, direito à saúde, direito à educação, e você verificar que não consegue determinar titulares, determinar o objeto, é um direito difuso. E o direito difuso não é protegido por mandado de segurança. É protegido, por exemplo, por via da ação civil pública, né? Mas por mandado de segurança coletivo, não. Guardem isso. Vamos lá. Avançando. Questionamento 2. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados depende da autorização deles? Aqui a resposta é não, tá? E aqui nós temos súmula. É a súmula, já foi cobrada em prova, tá? 629 do STF. Essa impetração do MS por entidade de classe independe da autorização deles, ok? Boa, Rosana. Próximo questionamento, né? A entidade de classe tem legitimação para o MS se a pretensão veiculada interessar apenas a uma parte da respectiva categoria? Será, galera, que é possível essa impetração do MS para uma pretensão, né, para um direito que vai interessar apenas a uma parte da categoria? A resposta é sim, tá? Sim, é possível. E temos súmula para isso também. É aqui, ó, a súmula 630 do STF. Ok? Avançando. Vamos falar um pouquinho agora sobre o habeas data. O habeas data tem previsão
no artigo 5º, inciso 72 da Constituição e também aqui, ó, na Lei 9.507. Tá? E nós temos 3 hipóteses de cabimento para o habeas data. Vamos lá? Olha só. Primeira hipótese. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, informações pessoais, informações personalíssimas, tá? Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais, tá? Do governo, ou de caráter público. O que é um banco de dados de caráter público? É aquele banco de dados que divulga as informações para terceiros, tá? Então, um exemplo aqui, né? O SPC, o Serasa, que é uma empresa privada, tá? Porém, divulga as informações para terceiros. Então, é um banco de dados de caráter público, beleza? Posso impetrar aqui um habeas data, né, diante de uma informação que está lá no SPC, no Serasa? Sim, porque o banco de dados é de caráter público, divulga informações para terceiros. Avançando, próxima hipótese aqui para o habeas data, retificação de dados. Retificação de dados. Cabe o habeas data, né, se você está diante ali de um dado que está errado, aí você quer retificar esse dado. Cabe o habeas data para isso. Se você não preferir, né? Se você não preferir fazer o processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ok? Então, hipóteses constitucionais. Acessar a informação pessoal própria do impetrante ou retificar a informação. Beleza? Agora, tem uma terceira hipótese que não está na nossa Constituição, mas está na legislação infraconstitucional. Está lá na Lei 9.507. Vamos dar uma olhada nela agora. Ó, terceira hipótese, né? Aqui é a 1, aqui é a 2, aqui é a 3. Anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação. Digamos, né, que nós temos um dado ali que é verdadeiro, mas é um dado que está já em uma resolução judicial, né, ou em um acordo, né, está sendo feito um acordo, mas você quer que conste essa informação. Digamos que tem um dado ali, uma dívida, por exemplo, né, uma dívida que já está sendo negociada e você quer que conste essa informação, que ela já está sendo negociada no processo tal, ou já está sendo ali negociada em um acordo, né? Um acordo amigável. Você quer que conste essa informação, cabe também o habeas data para essa anotação nos assentamentos. Ou seja, uma observação ali, né? Em um dado que é verdadeiro, mas está sob essa pendência aí, sob essa resolução, essa pendência de resolução, seja judicial ou extrajudicial, ok? Agora vamos para ela, né? A corujinha questionadora. Vamos aqui trabalhar com alguns questionamentos para aprofundar um pouquinho mais no habeas data. Primeiro questionamento: direito de certidão. Cabe o MS ou o habeas data? Galera, olha só, falou em direito de certidão, na peça, na questão, nem pense duas vezes, tá? Direito de certidão vai ser protegido por mandado de segurança. Camila, mas ainda que a certidão seja sobre ali informações próprias do impetrante, muito cuidado, tá? Porque quando eu peço a certidão, eu já conheço a informação. Eu quero apenas um documento formal que me diga ali, né, que me traga oficialmente, formalmente, aquelas informações. Mas a informação eu já tive acesso, agora eu quero só um documento atestando ali aquelas informações. Então, falou em direito de certidão, mandado de segurança neles, ok? Pode banco de caráter privado? Aqui, galera, a resposta é não, tá? O banco, ele precisa ter caráter público.
Mas pode ser o banco de dados de uma empresa privada? Pode, tá? Desde que esse banco da empresa privada tenha caráter público, ok? Que é o caso que eu dei, né? O exemplo de Serasa, que é uma empresa privada, mas divulga informações para terceiros. Então, tem caráter público, né? Dá publicidade para as informações. Ok? Próximo questionamento aqui. Condenação em honorários. Será que temos aqui no habeas data essa condenação de honorários? Ó, não há, tá? Essa condenação em honorários, nem em custas. Tá? Aqui a resposta é não e não também. Nem condenação em honorários, nem em custas no habeas data. Precisa de advogado? Precisa. Aqui a resposta é sim. É necessária a comprovação da negativa da autoridade em garantir o acesso aos dados relativos, né? Ou seja, eu preciso da negativa da autoridade, né? Autoridade para que seja cabível a impetração do habeas data. Eu preciso que essa autoridade ela me negue, né? Ela diga, olha, não vou dar o acesso à informação, ou não vou retificar, ou não vou fazer anotação nos assentamentos. Vem comigo, vamos verificar isso com mais calma. Olha só, artigo 8º, vai marcando os dispositivos que eu estou falando por aqui, hein? Artigo 8º da Lei 9.507. Esse dispositivo traz o seguinte, ó, trata, né, justamente sobre a chamada recusa administrativa, requisito importantíssimo para o habeas data. E esse dispositivo fala o seguinte, que a petição do habeas data, né, a petição inicial do habeas data, deve ser instruída com prova de recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem a decisão, tá? Então, ó, eu preciso que a autoridade me negue ou que ela se omita, passe 10 dias ali e não decida, tá? Se for o caso de retificação, eu preciso da recusa da retificação ou do decurso de, ó, aqui o prazo muda, do decurso de mais de 15 dias, tá? Então, aqui, mais de 10 dias, cuidado, porque não são 10 dias, são mais de 10 dias, tá? No caso de retificação, eu preciso aqui de mais de 15 dias. E no caso da anotação nos assentamentos, eu preciso do decurso de mais de 15 dias sem decisão, tá? Então, acesso 10, as outras duas hipóteses, ou melhor, né, mais de 10 e as outras duas hipóteses mais de 15, ok? Cuidado com isso. E assim a gente fecha aqui o habeas data e vamos avançar agora para falar um pouco sobre o nosso mandado de injunção. O mandado de injunção está previsto aqui no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição. E o dispositivo traz que conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, vai ser o caso do mandado de injunção quando eu tiver um comando constitucional, tá, pedindo uma regulamentação para que aquele direito seja exercido e eu não tenho essa regulamentação. E aí eu estou diante, né, de indivíduos, né, de partes ali, que estão com esse direito sendo violado, né, com essa impossibilidade de exercer esse direito justamente pela falta de regulamentação.
eu tenho um caso concreto, eu tenho interesse subjetivo das partes, eu tenho o Joãozinho, eu tenho a Maria, né, que não está conseguindo exercer o seu direito porque não tem norma regulamentadora. Nesse caso, eu tenho o mandado de injunção, que é muito confundido com a ADO, né, mas a principal diferença, o que você precisa olhar é o seguinte: tem um caso concreto, o legitimado ativo, ele realmente está tendo o direito ali violado, ele não está conseguindo exercer pela falta de regulamentação. Se é esse o caso, se eu tenho esse interesse pessoal, esse interesse subjetivo, mandado de junção. Se eu não tiver esse interesse pessoal, esse interesse subjetivo, né? Ou seja, eu tenho um dos legitimados lá do artigo 103 querendo a regulamentação, mas sem nenhum tipo de interesse pessoal, ADO, tá? Mas se tiver caso concreto, se tiver interesse pessoal, mandado de injunção. Agora, vamos para a corujinha questionadora, né? Quem são os legitimados do mandado de injunção? Vou falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre o MI coletivo, né, os legitimados dele, mas falando sobre o MI individual, né? Aqui eu tenho como legitimados qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que não possa exercer determinado direito, tá? Diante da falta de regulamentação do texto da Constituição, tá? Então, é basicamente isso. Não está conseguindo exercer o direito porque falta a regulamentação do texto constitucional, é legitimado ativo aqui para o mandado de junção. Ó, questionamento 2. A isenção, né? Existe isenção de custas? Não. No MI, não. No MI, não. Ok? Mais alguns questionamentos, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui no mandado de junção. Cabe MI contra a norma defeituosa, ou seja, eu tenho a norma, mas ela é defeituosa, né? Eu tenho a regulamentação, mas ela é defeituosa. Cabe mandado de junção? Não, tá? Se já tem a norma, ainda que ela seja defeituosa, não vai caber no mandado de junção, porque nós já tivemos a regulamentação. Ah, Camila, teve a regulamentação, mas está defeituosa. Paciência, tá? O mandado de junção não vai ser cabível. Próximo questionamento. Cabe o MI contra direito infraconstitucional? Não, galera. O MI vai ser cabível contra o comando constitucional que não teve regulamentação, tá? Contra ali direito infraconstitucional, não. Ah, mas tem uma lei ordinária, ali que precisa de uma regulamentação, né? Será que não caberia o mandado de junção? Tem uma lei complementar também que depende ali de regulamentação, né? Trouxe um comando. Não, tá, galera? Não. Vai caber o MI contra ali uma omissão constitucional, ok? Terceiro ponto. Cabe MI quando existe mera faculdade de regulamentação do direito constitucional, ou seja, a Constituição traz ali como, não traz como uma imposição, sabe? Mas traz como uma faculdade, olha, se quiser, né, facultativo, não, tá? Não. Se for uma mera faculdade, a regulamentação, não cabe o mandado de injunção. Beleza? Avançando, né? Quais são os efeitos? Os efeitos da decisão lá no MI. Aqui nós temos a teoria concretista individual intermediária, tá? O Brasil adotou aqui essa teoria concretista individual intermediária. E aqui nós temos, né, o cumprimento do papel do legislador omisso com o objetivo de dar, de fato, execuibilidade às normas constitucionais, podendo, inclusive, fazer aplicações analógicas. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Aqui, galera, o Poder Judiciário, ele tem uma postura mais ativa, tá? Então, nós temos aqui o Poder Judiciário
Poder judiciário mais ativo nessa teoria concretista individual intermediária. Não basta apenas a gente reconhecer essa omissão, tá? É preciso, de fato, efetivar essa concretização do direito. Então, não basta o judiciário chegar e dizer assim, ó, realmente, né, o legislador ele foi omisso. Vamos ver, né, legislador, vamos trabalhar, vamos estabelecer aqui a regulamentação desse comando constitucional. Não basta isso, sabe? Não basta uma mera recomendação. É necessário realmente uma efetivação, uma concretização desse direito por parte aqui, né, dessa postura aqui mais ativa do nosso judiciário. É claro que, com base na teoria concretista individual intermediária, não cabe ao judiciário concretizar imediatamente esse direito do autor. Tá? Não é que o judiciário vai chegar e vai, ó, de cara aqui concretizar. Não é bem assim. Primeiro, o órgão omisso, ele vai ser comunicado e vai ser aberto um prazo para ele suprir essa omissão. Então, o judiciário vai aqui, ó, tá determinado aqui, você está sendo omisso, você tem X dias aqui para suprir essa omissão, né? Então, tá lá, beleza. Primeira atitude aqui ativa do judiciário é essa. Mas, se a norma regulamentadora ainda assim não for elaborada, ou seja, o órgão omisso ali pouco ligou para a recomendação do Poder Judiciário, né? Providências necessárias para a realização, né, para a concretização desse direito serão realizadas pelo Poder Judiciário. Então, primeira coisa que o Poder Judiciário vai fazer, vamos lá, órgão omisso, vamos se mexer, tá aqui o seu prazo. Não cumpriu o prazo, não se mexeu, então eu vou agir, né? Então, eu vou agir para que esse direito ele seja concretizado, tá? Então, e pode, inclusive, fazer aplicação analógica, como fez lá no direito de greve dos servidores públicos, né? O artigo 37 traz que o direito de greve ele é assegurado aos servidores públicos, porém, depende de regulamentação em lei. Não tivemos essa regulamentação, o Poder Judiciário aplicou de maneira analógica a lei de greve dos seletistas aos servidores públicos. Beleza? E isso, galera, essa teoria concretista individual intermediária fica muito clara, né? Fica muito clara essa abordagem do nosso ordenamento jurídico quando a gente olha para esse dispositivo aqui, ó. Artigo 8º da Lei 13.300, Lei do Mandado de Junção, que traz o seguinte, ó. Reconhecido, né, pelo judiciário, obviamente, o estado de mora legislativa será deferida a injunção para, primeiro, inciso 1, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Inciso 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. E olha só o parágrafo único. O parágrafo único traz que será dispensada essa determinação aqui se o impetrado já deixou de atender em outros aqui mandados de injunção o prazo estabelecido para editar a norma. Ou seja, se ele já, em outros mandados de injunção, né, se ele já nem ligou para a determinação, essa determinação aqui pode nem ser utilizada mais para ele, né? E de cara passar para uma postura mais ativa do judiciário, ok? Agora, galera, vamos avançar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o MS coletivo. E, ó,
Aqui é bem tranquilo os legitimados, né? Eu sei que vocês não precisam decorar, porque está lá no artigo 12 da Lei 13.300. E, basicamente, mantém os mesmos legitimados do MS e adiciona mais dois, que é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Ó, Ministério Público aqui no inciso 1, inciso 2, partido político com representação no Congresso Nacional, que também é legitimado para o MS coletivo, organização sindical, entidade de classe ou associação, aqui com aquele mesmo requisito, tá, de funcionamento há pelo menos 1 ano, que também tem lá no MS coletivo, e Defensoria Pública. Beleza? Bom, e assim a gente fecha aqui o mandado de junção e eu já quero avançar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o habeas corpus, né? Vamos para o cabimento aqui do habeas corpus para a gente fechar bem esse entendimento com relação a cada um dos remédios constitucionais. O habeas corpus está previsto no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição. E esse dispositivo traz que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ó, basicamente, cabe o HC, cabe o habeas corpus, para proteger essa liberdade aqui ambulatorial, né? Essa liberdade de locomoção, esse direito de ir, de vir, que é assegurado na nossa Constituição, ok? Ah, e cabe o habeas corpus preventivo, tá? Se a pessoa já tiver sofrido violência na sua liberdade de locomoção, né? Ou preventivo, se ela estiver ali ameaçada de sofrer essa violência ou coação, ok? E aí, a gente tem, né, no habeas corpus repressivo, o alvará de soltura, e no preventivo, o chamado, né, salvo-conduto. Avançando aqui, ó, corujinha questionadora, né? O paciente deve ser pessoa física? Aqui, galera, a resposta é sim, tá? E olha só, cuidado. Por quê? O paciente é aquele que precisa do remédio constitucional, né? É aquele que está doente e precisa do remédio. Então, o paciente é aquele que está preso, né? Digamos assim, né? Ou está ali com sua liberdade de locomoção ameaçada, tá? Então, essa pessoa que está realmente ali sofrendo com essa violação à liberdade de locomoção é o chamado paciente. E aí é claro que precisa ser pessoa física, né? Porque não tem como a gente prender ali, não tem como a gente restringir a liberdade de locomoção da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não se locomove, ok? Então, sim, o paciente precisa sim ser pessoa física. Mas nem sempre é o paciente que é o autor do habeas corpus. Até pode ser, né? O paciente pode ali ele mesmo impetrar o habeas corpus, até porque não tem muitas formalidades aqui, não precisa de advogado, por exemplo, né? Então ele pode impetrar o seu próprio habeas corpus, mas não necessariamente é ele que vai impetrar, tá? Então o paciente ele pode ser diferente do autor, que é o impetrante, que é quem vai impetrar esse habeas corpus, ok? Então, o autor precisa ser pessoa física, ou seja, quem vai mesmo impetrar. Aqui a resposta é não. O paciente precisa ser pessoa física, o autor não. Próxima pergunta. O coator, ou seja, quem está no polo passivo, quem violou a liberdade de locomoção, pode ser particular? Aqui a resposta é sim. Como assim, Camila? Como é que o particular vai prender ali a pessoa? Nossa, de várias formas diferentes, tá? Uma delas, né, um exemplo aqui clássico, inclusive,
É ali a pessoa que procura um atendimento em determinado hospital privado, chega lá no hospital, tem um atendimento, né? Chega a conta do hospital e a pessoa diz, olha, não tenho condição de pagar essa conta, né? Aí o diretor do hospital diz assim, então vai ficar aqui preso, vai ficar aqui, não gostou de estar aqui de graça, né? Então vai ficar aqui trancado no quarto. Aí ele vai lá, tranca o quarto e diz, pronto, agora fica aí preso. Só vai sair quando você arrumar um jeito de pagar a conta. Cabe aqui o habeas corpus para garantir essa liberdade de locomoção. A pessoa não pode ser impedida de sair. Ah, Camila, mas ela está devendo, né? Está devendo ali a conta do hospital. Tem outras formas de executar essa dívida, tá? Mas não é a forma mais adequada prender a pessoa ali no quarto do hospital, tá? Avançando, finalizamos aqui então, galera, o habeas corpus, tá? A gente vai avançar agora para falar sobre ela, que também é muito amada e querida, tá? Muito amada e querida pela nossa banca, né? Vamos falar sobre a ação popular. Prevista aqui no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição, e traz que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Então, cidadão, tá? Legitimidade ativa exclusiva. Então, exclusivamente o cidadão, ninguém mais, tá? Legitimidade ativa da ação popular, cidadão. Então, ele é parte legítima para propor a ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Então, esses aqui são os objetos da ação popular. E o autor, ele fica isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, tá? Salvo se comprovada a má-fé. Digamos que determinado autor pensou assim, eu acho que eu vou prejudicar o prefeito, né? Ano que vem tem eleição, eu tô a fim de prejudicar esse prefeito, não gosto dele, né? Vou propor ação popular, dizendo que ele estava ali cometendo danos ao patrimônio público, dilapidando os nossos cofres, né? Fechando contratos sem licitações, dilapidando o nosso patrimônio público. E também estava ali cometendo atos lesivos ao meio ambiente, só para prejudicar. Não tenho prova nenhuma, sei que isso nunca aconteceu, mas só para prejudicar, eu vou propor essa ação popular. Perceba que aqui eu tenho má fé, né? Pura má fé. Ele propôs a ação popular com a finalidade de prejudicar o prefeito. Tenho aqui a má fé. Nesse caso, seria possível a condenação em custas judiciais e ônus de sucumbência, tá? Vale destacar que a legitimidade passiva da ação popular, ela é ampla, deve ser proposta contra pessoas públicas, privadas, autoridades, funcionários, administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado e até, galera, aquelas que foram omissas, tá? E deram, né, oportunidade ali à lesão, bem como contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, ainda que não tenha praticado, foi beneficiário direto daquele ato, vai integrar também a legitimidade aqui passiva da ação popular, ok? Bom, então assim a gente fecha aqui esse estudo, né? Eu queria passar para vocês essa visão geral com relação ao cabimento de cada um dos remédios constitucionais. A ação popular, ela é muito ligada a uma tutela coletiva, né? A um dano ali, a um ato lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, então algo mais amplo, né? E tem como único legitimado ativo o cidadão.
E assim a gente fecha aqui esse bloco dos remédios constitucionais e vamos avançar para uma questão. Vou colocar aí na telinha. Olha só, Maria, jornalista, figurava como demandada em uma ação que tramitava perante a Vara Federal da Seção Judiciária de Alfa. Em razão das peculiaridades da causa de pedir, o magistrado titular determinou que Maria apresentasse os dados de identificação das pessoas que lhe forneceram as informações que subsidiaram a realização da reportagem de repercussão internacional, da qual fora autora. Por entender que a determinação não se compatibilizava com a ordem constitucional, o advogado de Maria decidiu impetrar mandado de segurança contra esse ato, o que, pelas peculiaridades do caso, foi considerada a medida mais adequada. Sobre a hipótese apresentada, responda os questionamentos a seguir. Então, olha só, galera, Maria, jornalista, figurava ali como demandada, né, em uma ação que tramitava na Vara Federal. E aí, diante ali do caso, né, o magistrado, olha só, o magistrado determinou que Maria apresentasse a identificação das pessoas que forneceram informações que subsidiaram determinada reportagem aí de repercussão nacional, que ela foi autora, tá? E aí, diante do caso, né, o advogado de Maria impetrou mandado de segurança. Então, aqui, galera, nós temos um direito violado, né? E o nosso item A já pergunta de cara que direito é esse, ó. Qual direito constitucional violado a ser titulado por meio do mandado de segurança? Percebam que aqui nós temos uma violação ao sigilo da fonte, né? E eu vi até o Paulo fazendo alguns questionamentos, né, sobre essa limitação de quem poderia usar o sigilo da fonte para se excusar, né, dessa divulgação da sua fonte. E há uma aplicação aqui a quem exerce, né, quem tem esse exercício profissional. E para fins de realidade, precisa ser analisado no caso concreto se a pessoa realmente exerce a profissão de jornalista, né? Para fins de segunda fase, fiquem tranquilos, porque o enunciado ele vai ser claro ao trazer informações precisas com relação ao exercício profissional daquela pessoa, como essa questão aqui, que trouxe claramente que Maria, ela é jornalista, tá? E aqui, o direito constitucional violado é justamente o sigilo da fonte, tá, galera? Então, aqui seria importante explicar, né, que há uma violação do sigilo da fonte, tá lá no nosso artigo 5º, inciso 14, isso mesmo, Rosana, inciso 14 da nossa Constituição, já que Maria, como jornalista, não é obrigada a divulgar ali as suas fontes. Avançando, o item B faz o seguinte questionamento. Caso a decisão de mérito a ser proferida no mandado de segurança pelo órgão jurisdicional competente seja denegatória, qual será o recurso constitucional passível de ser interposto para que a causa seja reapreciada em outra instância? Percebam que nós temos ali, né, uma decisão de mérito que foi proferida pelo magistrado, né, ou seja, pelo juiz de determinada vara, né, juiz ali de uma vara federal. O questionamento do item B é o seguinte: pergunta qual seria o recurso constitucional passível de ser interposto para que a causa seja reapreciada, tá? E aqui é importante a gente entender o seguinte: a decisão foi do juiz, né? Juiz de determinada vara federal.
O advogado de Maria, de acordo com o enunciado, impetrou mandado de segurança. Para saber qual seria o recurso contra, né, a decisão que indeferiria aqui esse mandado de segurança, eu preciso primeiro saber para onde foi endereçado esse mandado de segurança, né? E o MS, quando eu falo aqui de competência, eu analiso STF, STJ, TRF, TJ, vou descendo, né? É uma escadinha, olhando sempre para a autoridade ali coatora. Nesse caso aqui, eu tenho como autoridade coatora um juiz de vara federal, né? E o artigo 108, inciso 1, a linha C, traz que compete ao TRF julgar, né, o mandado de segurança contra ato de juiz federal. Então, vai caber aqui esse mandado de segurança lá no TRF. Então, esse MS aqui, que foi impetrado pelo advogado de Maria contra esse ato do magistrado, né, que é juiz lá de uma vara federal, ele vai ser impetrado, né, o MS, no TRF, já que é contra o ato de um juiz federal, tá? Mas o item B não pergunta, não quer saber onde vai ser endereçado esse MS. Pergunta qual é o recurso constitucional, caso a decisão de mérito do mandado de segurança seja denegatória. Mas para saber qual é o recurso, eu tenho que primeiro saber onde seria endereçado esse mandado de segurança. Nesse caso aqui, seria no TRF. Por quê? Porque a autoridade coatora é um juiz federal, tá? Tá, Camila, e agora? E o recurso? O recurso, nós temos o seguinte no artigo 105, inciso 2, a linha B da Constituição. Que cabe aqui, nesse caso, ROC ao STJ. Tá? Então, cabe aqui ao STJ julgar em ROC os mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs, se denegatória a decisão. É exatamente aqui o que a banca pergunta, né? Ó, se denegatória a decisão do mandado de segurança, para onde vai o recurso? Qual é o recurso? Como a gente tem aqui no artigo 105, inciso 2, a linha B, cabe ROC ao STJ se a decisão do MS for denegatória lá no âmbito do TRF. Esse item B foi bem mais trabalhoso, né? Bem mais trabalhoso, um item muito técnico, mas que seria possível, né, chegar aqui a essa conclusão sem muitos problemas, tá? Apenas utilizando ali, manuseando o vadimeco, e fiquem tranquilos, né, que essa parte aqui de recurso também vocês vão estudar também lá na parte de peças, né? Grande segredo dos recursos é manusear bem o VAD, ler com calma as hipóteses do ROC, do RESP, do RE, né? Então aqui a gente fecha esses temas, tá? Direitos individuais e coletivos, né? Aqui no item A nós temos os direitos individuais e coletivos, o sigilo da fonte, é uma questão que também trabalha aqui o mandado de segurança, né? E mais do que isso, pergunta aqui qual seria o recurso cabível diante dessa situação no MS, ok?